E se eu te dissesse que um simples copo de água na sua cozinha pode ser a mais poderosa porta mágica para atrair milagre, abundância e prosperidade para a sua vida? O que eu estou prestes a te contar mudou completamente a realidade de um homem que não tinha nada. Ele estava no fundo do poço, endividado, vivendo em condições que pareciam impossíveis de reverter, até que descobriu um ritual antigo, silencioso, desconhecido da maioria. Um ritual tão simples que parecia até bobo, mas que funcionou. E funcionou de um jeito que ninguém conseguiria imaginar. Ele manifestou uma nova vida, e com ela, uma fortuna que mudou tudo. Foram 230 milhões de dólares na loteria. Hoje, esse homem é livre, transformado, e vive uma realidade que antes parecia inalcançável. Tudo isso começou com água, com um copo comum segurado nas mãos com intenção, e com 5 palavras específicas que ele repetia todos os dias, antes de dormir. Palavras que programavam a água, e me faziam dela um transmissor direto entre o que ele sentia e o que o universo passou a entregar. Antes de te contar quais são essas palavras e como aplicar esse ritual todas as noites, eu preciso que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários: minha água consagrada atrai meus desejos. Quando você faz isso, você já começa a programar sua mente para receber. Respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que sua vibração estava esperando. O nome dele era Neil. Em 2009, ele morava no sul do país, em um trailer velho e gasto pelo tempo. Não tinha reservas nem planos. Vivia tentando manter sua família unida, vendendo o que podia, catando sucata e lutando para não ser engolido pelas dívidas. A terra ao redor havia secado. As contas médicas se acumulavam. A esperança parecia ter sumido do mapa. Durante dias, tudo que ele via era escassez. Durante noites, tudo o que sentia era medo. Mas foi exatamente no meio desse deserto, externo e interno, que algo diferente surgiu. Alguém, num encontro aparentemente sem importância, lhe falou sobre uma prática esquecida, um antigo ritual, transmitido por poucos, praticado por quase ninguém. Não era nada complicado, nada custoso, nada que exigisse mais do que o que ele já tinha. Só um copo com água, silêncio e 5 palavras. Apenas 5. Neil não tinha mais nada a perder, e talvez por isso decidiu fazer. Não por curiosidade, mas por entrega. Ele começou naquela mesma noite. Encheu um copo limpo com água pura, desligou tudo ao redor e, pela primeira vez em muito tempo, sentou-se em silêncio consigo mesmo. Com as mãos ao redor do copo, ele fechou os olhos e falou uma palavra, depois outra, pausadamente, respirando entre elas, sentindo o que cada uma carregava. A cada repetição, ele visualizava a água absorvendo aquela intenção, como se estivesse imprimindo nelas a nova realidade que queria viver, como se estivesse ali diante de algo sagrado. E continuou. 1 noite, 2, 5, 10. No 20º dia, ele sentiu algo diferente. Não fora, mas dentro. Como se um campo vibracional estivesse começando a se mover. Como se algo silenciosamente estivesse se reestruturando. Ele continuou. Mesmo sem entender. Mesmo sem saber se estava fazendo certo. No 31º dia, a resposta veio. Uma sequência improvável de eventos levou Neil a registrar seus números da loteria local. E o que parecia impossível, aconteceu. Ele venceu. Milhões. Uma nova vida. Mas o que ele mesmo diz até hoje não é que ganhou dinheiro. Ele afirma que aquilo foi apenas o reflexo físico de uma realidade que já havia sido colapsada muito antes. Na água, na frequência, na repetição. E ele estava certo, porque a água não é apenas um líquido. Ela é informação viva. Ela responde à vibração. Ela amplifica o que você entrega. E talvez você já esteja entregando o tempo todo, sem perceber. O que você sente quando pega um copo de água? Você bebe apressado? Você bebe com ansiedade? Você bebe com culpa?
Você bebe esquecendo o que está vibrando? Então você está programando tudo isso. E se a água está entrando em você todos os dias carregando frequência, você entende por que a realidade continua igual? Neil entendeu, e por isso sua vida mudou. Ele fez da água um campo de manifestação, um transmissor entre desejo e criação, entre intenção e matéria. E agora, você vai aprender como fazer o mesmo. Mas antes de revelar as palavras exatas, você precisa entender por que elas funcionam e por que elas não são mágicas. Porque magia é só o nome que damos para a ciência que ainda não conseguimos explicar com lógica. A verdade é, seu corpo é feito de água. Sua vibração molda a estrutura invisível de tudo ao redor. E a palavra, quando emitida com presença, se torna comando. Não é sobre falar bonito, é sobre sentir coerência. E quando você junta uma palavra clara com uma intenção profunda, dentro de um copo de água limpa, o universo entende. Porque a água entende. Ela é a ponte, ela é o espelho, ela é o meio que transforma o invisível no visível. Neil não era especial. Ele não tinha acesso a segredos que você não tem. Mas ele fez algo que poucos fazem. Ele permaneceu. E é isso que o campo reconhece. A constância vibracional. Você pode até pedir uma vez, mas se você não sustenta a vibração, a resposta nunca chega. Por isso, essa prática não é sobre pedir com força, é sobre oferecer presença. A partir de agora, você vai conhecer as 5 palavras que Neil usava. Palavras simples, mas que carregam frequências específicas, frequências que sintonizam seu campo com a abundância, com a gratidão, com o amor, com a recepção e com o agora. Mas antes, lembre-se disso. Você não está apenas dizendo palavras. Você está ativando códigos vibracionais dentro da água e dentro de você. No próximo passo, você vai aprender exatamente como dizer, quando dizer e o que visualizar enquanto programa a água da sua nova realidade. Prepare-se, porque a declaração começa agora. E fique comigo até o final, pois tenho mais coisas a revelar no final desse vídeo. A água responde, e para isso você só precisa dar o comando certo, com intenção, com verdade e com presença energética. As palavras que Neil usou não foram escolhidas por acaso. Elas foram selecionadas pela vibração que carregam, pelo campo que ativam, pelo estado emocional que despertam. Cada uma delas representa uma chave, e juntas formam uma senha energética que sintoniza seu corpo e sua realidade com a frequência da criação. Aqui estão as 5 palavras: gratidão, amor, abundância, eu recebo, agora. Ditas assim, podem parecer simples demais, mas simples não significa fraco. Na verdade, as forças mais poderosas do universo se expressam na simplicidade. Vamos entender cada uma. Gratidão. A gratidão é o ímã natural do campo. Ela é a frequência do reconhecimento. Quando você vibra a gratidão, você não está pedindo. Você está confirmando que já recebeu, mesmo que ainda não tenha visto. A gratidão abre, destranca, eleva. Ela comunica ao universo. Eu reconheço o valor do que já tenho. Estou preparado para mais. E a água capta isso. Amor. Não o amor condicional, comercial, limitado, mas o amor silencioso, incondicional, aquele que vibra como base da criação. O amor é a frequência que dissolve resistência. Ele suaviza a ansiedade. Ele ancora o seu campo na unidade. Quando você pronuncia amor, olhando para a água, você está colocando nela uma vibração que cura, que atrai, que harmoniza todas as camadas do ser. Abundância. Essa palavra ativa o oposto da carência. Ela comunica expansão, ela fala de transbordo. E a maioria das pessoas que buscam abundância vibram escassez sem perceber. A palavra em si é uma reprogramação. Ela envia ao campo a mensagem: eu me abro para mais, eu saio do limite, eu estou pronto. A água, quando recebe essa instrução com presença, muda de estrutura. Ela se alinha à fluidez, à fartura, à possibilidade.
Eu recebo. Essa é a declaração mais negligenciada pelas pessoas que tentam manifestar. Muitos pedem, poucos recebem, porque ainda sentem que não merecem, ou acham que precisam se esforçar demais. Mas o campo não entrega pelo esforço, ele entrega pela coerência vibracional. Dizer eu recebo é sair do estado de espera e entrar no estado de aceitação. É abrir espaço, é sair da defesa e permitir a chegada. Quando você diz isso para a água, você está dizendo para o universo, eu permito, eu não bloqueio mais, eu aceito. Agora, essa é a ativação final. A maioria vive no um dia, na promessa, no quando acontecer. Mas o campo não responde a futuro, ele responde ao agora. Quando você diz agora, você ancora a frequência no tempo presente. Você puxa a manifestação do invisível para o instante da criação. Agora é o colapso. É o momento em que você para de esperar e passa a vibrar como se já fosse. Essa palavra sela, consolida, completa. Essas 5 palavras juntas criam um campo, mas não adianta apenas repeti-las de forma mecânica. Você precisa senti-las, você precisa respeitá-las. A água capta não o que você fala, mas o que você vibra enquanto fala. Por isso, o estado emocional que você ativa ao pronunciar cada palavra é o que determina a codificação. Imagine assim: ao dizer gratidão, visualize uma luz dourada. Ao dizer amor, visualize uma luz rosa suave. Ao dizer abundância, veja uma luz verde esmeralda. Ao dizer eu recebo, imagine uma luz azul profunda. Ao dizer agora, sinta um brilho violeta envolvendo todo o copo. Essas cores são frequências, e você está inserindo-as diretamente no campo vibracional da água. Essa água, ao ser consumida, não entra apenas no seu corpo. Ela entra na sua vibração, no seu subconsciente, na sua reprogramação silenciosa. Cada célula sua absorve a instrução, e cada célula começa a vibrar o que antes você apenas desejava. É nesse ponto que a manifestação começa, não como algo visível imediatamente, mas como um reposicionamento energético. Você vai começar a ver sinais, alinhamentos, coincidências, sensações de leveza, sonhos vívidos, situações que antes travavam, fluindo. É assim que o campo responde. Mas você precisa permanecer, porque o universo não responde ao que você faz uma vez, ele responde ao que você vibra com constância. E é por isso que Neil fez por 30 noites. Porque não é sobre intensidade, é sobre frequência. E agora, no próximo bloco você vai aprender como fazer esse ritual na prática. Como preparar a água, o ambiente, seu corpo e como ativar esse campo antes de dormir. A verdadeira mudança não acontece quando você entende, ela acontece quando você começa a aplicar. Agora que você conhece as 5 palavras, é hora de ativar o campo. E para isso, você não precisa de muito. Na verdade, tudo o que você precisa já está aí com você. Um copo limpo, água pura e o seu campo vibracional presente. Comece preparando o ambiente. Desligue tudo que possa interferir na sua frequência. Televisão, celular, ruídos artificiais. O campo precisa de silêncio, porque é no silêncio que o invisível se move. Se puder, acenda uma vela, de preferência de cera natural. A chama da vela cria uma âncora energética que simboliza presença. Você está ali, o campo está ali, a água está pronta. Sente-se com a coluna ereta, de preferência em uma cadeira de madeira ou sobre uma superfície natural. Evite materiais sintéticos. Eles interferem no fluxo sutil da energia que será transmitida. Segure o copo com as 2 mãos. Os polegares e os dedos indicadores devem se tocar levemente, formando um triângulo invisível ao redor do vidro. Esse gesto cria uma ponte energética entre o que você sente e o que será transferido. Feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente 3 vezes. Inspire pelo nariz. Expire devagar pela boca. Você não está apenas respirando. Você está limpando o campo. Abra os olhos. Olhe diretamente para a água. Com respeito, com reverência.
como se estivesse diante de algo sagrado, porque está. Agora, diga em voz alta, com pausa e intenção, a primeira palavra: gratidão. Não apenas fale, sinta. Visualize uma luz dourada tocando a superfície da água. Veja essa luz penetrando cada molécula, como se o copo começasse a brilhar. Espere 3 segundos. Permita que o sentimento se instale. Agora, diga: amor. Imagine um tom rosa suave envolvendo o copo, como uma névoa leve. Como se você estivesse envolvendo a água em ternura. Como se a emoção fluísse pelas suas mãos e mergulhasse nela. Espere novamente. Respire. Diga a terceira palavra: abundância. Veja o verde esmeralda surgindo ao redor. Sinta a expansão, sinta a abertura. Sinta o campo se alargando como uma flor que se abre sob a luz do sol. Espere. Deixe que o corpo processe. Agora fale. Eu recebo. Visualize uma luz azul profunda, como o céu noturno tocando o copo. Sinta as barreiras se dissolvendo. Sinta a resistência se desfazendo. Você não está apenas dizendo que recebe, você está abrindo as portas do seu campo. E por fim, a quinta palavra: agora. Imagine uma luz violeta descendo do alto, pulsando, firmando, selando o campo. Esse é o ponto de ativação. Você está comunicando ao universo que não está mais esperando. Você está vibrando como se já fosse. Depois de dizer as 5 palavras, feche os olhos. Segure o copo por mais alguns segundos. Sinta. Não pense. Sinta. Agora, leve o copo até os lábios. E beba devagar. Não engula de uma vez. Saboreie. Deixe que cada gole entre como um código. Como uma reprogramação líquida. Recomenda-se beber em 7 goles pequenos. O número 7 há milênios é associado ao ciclo completo, a 7 níveis energéticos, as 7 chaves da criação. A cada gole, imagine que você está informando o seu corpo. Esta é a nova realidade que eu escolhi vibrar. Depois que terminar, coloque as mãos sobre a região logo abaixo do peito, entre o estômago e o coração. Feche os olhos mais uma vez e sinta a energia se espalhando. Você não está apenas bebendo água. Você está se realinhando com o que já existe. Você está dissolvendo o antigo e dizendo ao campo: eu estou pronto. Essa prática deve ser feita à noite antes de dormir, porque é durante o sono profundo que a mente subconsciente se abre, e tudo o que você coloca nela ecoa. Se você repetir isso por 21 dias, ou 30, não espere resultados explosivos no primeiro dia. Espere sinais, espere leveza, espere a mudança de dentro para fora. Você vai notar seus pensamentos mudando, seu sono se aprofundando, seu campo se tornando mais receptivo. A transformação real não faz barulho. Ela apenas acontece, e a água, quando honrada, se torna um espelho do que você está pronto para receber. Se você chegou até aqui, é porque essa frequência já está te chamando, então permaneça. No que vem a seguir, você vai entender por que repetir esse ritual diariamente constrói um caminho invisível no campo e como essa repetição silenciosa cria uma nova rota para a manifestação da sua realidade. Você não precisa fazer esse ritual por obrigação. Você precisa fazer com presença, porque o campo não responde à força, ele responde à coerência. E a coerência começa quando você para de tentar manifestar pela mente e começa a manifestar pela vibração. Quando você consagra a água todas as noites, você está construindo um caminho invisível, está abrindo uma trilha no seu campo energético por onde os sinais, as respostas e os milagres podem finalmente chegar. Talvez no início você não perceba nada, mas continue, porque o campo sempre responde. E muitas vezes ele responde no silêncio, na calma, na reorganização sutil das coisas. Você vai começar a notar que aquilo que parecia estagnado começa a se mover. Pessoas voltam, outras se afastam, oportunidades surgem e sua mente começa a se acalmar. Não porque o mundo mudou de fora para dentro, mas porque você mudou de dentro para fora. E a água foi só o começo.
Se você sentiu que essa prática tocou algo em você, saiba que existe um caminho ainda mais profundo de reprogramação vibracional. Um processo que limpa não só o que está no campo, mas o que vibra escondido dentro de você. Se você quiser dar o próximo passo, acesse o Manual da Nova Realidade Vibracional. Esse material foi criado para te ajudar a sustentar a nova frequência que a água já começou a ativar. O link está logo abaixo deste vídeo. E agora, antes de ir, deixe um sinal para o universo. Escreva aqui nos comentários: eu consagro a água que me transforma. Essa frase não é apenas um comentário, ela é uma confirmação, uma ancoragem energética, uma declaração de que você está pronto para receber. E se você ainda não assistiu, tem um outro ensinamento essencial que completa essa prática. É sobre um ponto sagrado na sua casa, um local específico onde, ao posicionar um elemento simples, você começa a atrair abundância com mais consistência. Assista agora ao vídeo. Coloque sal neste lugar sagrado da sua casa e ganhe muito dinheiro. Esse conteúdo vai te mostrar como alinhar o ambiente físico da sua casa com a nova frequência que você ativou dentro do seu corpo. Porque quando a sua